Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de processos educativos e de gestão. Eu sou a professora Anabela e vamos juntos discutir e refletir a respeito disso. Eu faço um convite já inicial. Vamos tomar um chá? Vamos tomar um chá? Quer tomar um chá comigo? Sim? Vamos tomar um chá. O chá vai resolver os nossos problemas. É de camomila, professora? Só se for. É de erva cidreira? Não é bem esse chá que a gente vai tomar. O chá que nós vamos tomar é esse, o de competências, habilidades e atitudes. Esse é o cerne de qualquer gestão de processos educativos. Desenvolver competências, habilidades e atitudes. Para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, é necessário que o perfil de gestão, que a gestão desses processos educativos, ele tenha uma nova concepção. Evidente essa concepção que a gente vem trabalhando na base do Paulo Freire, na base do Senge, da Heloísa Luque, do Vitor Paro, do Demerval Saviani, que é o paradigma da transformação, da emancipação. Todos esses problemas, todo o contexto referencial que nós temos para que a gente possa transformar, a gente tem que tomar um chá com base nas competências, habilidades e atitudes. A gestão, ela é feita em rede e de modo participativo nessa compreensão, com ênfase estrutural no currículo como meio e não como fim, orientado para o desenvolvimento dessas capacidades e competências. Também para isso terá que ser implementado de forma contextualizada e interdisciplinar o objetivo do desenvolvimento dessas aprendizagens significativas e fundamentado em modelos pedagógicos baseado nos processos de pesquisa docente. Pesquisa docente é o docente como pesquisador da sua realidade, numa pesquisa de intervenção. Como que acontece isso? Eu conheço a minha realidade, o meu contexto referencial e é a partir dela que eu faço a ação de intervenção. Então, para que eu faça uma ação de intervenção apropriada para o desenvolvimento desse chá, eu preciso pesquisar a minha realidade, eu preciso conhecer a minha realidade, eu preciso ser pesquisador desse contexto. Não tem outro caminho, que não seja esse. Continuando na nossa unidade 3, então, para a gente tomar esse chá, essa resolução de problemas, a gente tem um pequeno tutorial. Como resolver esses problemas? Então, o tutorial aqui, ele é muito simples. Ele vai dar alguns mecanismos para solucionar esses problemas. Então, você tem o problema lá, que são as fraquezas, e você tem as forças. A gente chama isso de... Vem cá pertinho de mim. Bem pertinho de mim, assim. Chega aqui perto de mim. Vamos falar fofa. Vamos falar da fofa? A fofa. A fofa é justamente um dos instrumentos que a gestão pode utilizar para gerir os processos educativos. O que é a fofa? Eu não sou a fofa. A fofa é a matriz, é uma matriz de desenvolvimento gerencial. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Esse é um dos elementos utilizados pela gestão para conhecer o contexto referencial. E aí está lá o nosso cidadão no meio do problema com um monte de tubarão correndo risco. O que acontece? Eu tenho alguns elementos ou instrumentos de ação. Quais são eles? Baseados em Libânio, eu tenho que organizar um planejamento, tenho que fazer essa organização, tenho que ter a direção e a coordenação articulando esses processos e eu tenho que ter uma formação continuada dessas pessoas que estão envolvidas na minha gestão democrática, participativa e colaborativa. Tudo isso em constante ciclo de avaliação. Novamente, isso na associação entre Libânio e Mota, eu vou ter um pré-roteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, respeitar o plano geral, evidentemente, se tem um plano curricular estabelecido, como as diretrizes curriculares,
eu tenho que observá-lo. Eu não posso fazer um projeto totalmente diferente, desalinhado com isso. Aí eu tenho que planejar por escrito. Por mais que todo o seu encantamento, seu sonho esteja aí na sua mente, você tem que planejar isso, e isso tem que ser por escrito, porque é um projeto coletivo. As outras pessoas não estão dentro da sua mente. Você tem que trabalhar os elementos de motivação dessa equipe, desse coletivo, para que ele possa conjuntamente trabalhar com você nessa construção. E é necessário que você problematize, desafie, ative o pensamento dos educandos, dos professores a respeito dessa situação-problema. Depois, haverá a organização e a troca de ideias. Então, de posse dessa análise da situação, identificada a situação-problema, que tipos de intervenção que o nosso coletivo vai fazer? Que tipos de intervenção podem ser feitas? Como que podemos agir para melhorar e transformar essa realidade? Evidentemente, é necessário registrar e sistematizar essas ações. Geralmente, o registro e a sistematização dessas ações se dão por meio de um plano de ação. Encerrando essa proposta de rotina, você vai acompanhar e avaliar essas intervenções, garantindo um feedback a todos que estão partilhando do processo. E se preparar para a próxima aula, para o próximo processo, para a próxima situação, problema. Esse é aqui um modelo de plano de ação. Geralmente o modelo de plano de ação vai trazer os objetivos, os fundamentos, né? Para quê? Aí as perguntas de novo, professora, são elas que movem o mundo. O que eu quero é o meu objetivo? Para quê? Para que eu tenha certas competências e habilidades desenvolvidas. Quanto? Alguns objetivos, eles podem ser mensurados, podem ser transformados em metas. A diferença dos objetivos para as metas é isso. Os objetivos são subjetivos e as metas são quantificáveis. Vou definir então os meus recursos. Quais são os recursos que eu preciso para que eu possa fazer essa intervenção adequadamente? Em quanto tempo, né? Quando que eu vou realizar essas intervenções? E isso é essencial da gestão de processos educativos. E quais são as estratégias que eu vou utilizar para trabalhar isso? Eu tenho que detalhar isso de modo bem minucioso. Algumas ferramentas que utiliza-se na gestão é a gestão da comunicação, da participação, a gestão das partes interessadas, a gestão da comunidade, o mapeamento e o plano de ação, como a gente apresentou. Nessas reflexões cabem ainda os seguintes questionamentos. Até que ponto a cultura organizacional os sustenta como investigadores daquilo que fazem e de como poderiam fazer melhor? Até que ponto vocês se envolvem de forma competente no discurso e na ação para melhorar? Essas são questões que são norteadoras nesse processo. E aí a gestão na real. A gestão da escola é bem difícil mesmo. Não vamos dizer que ela é fácil. Aliás, ninguém disse que seria. Além de barulhenta, calorenta e extenuante. Mas ela pode ser encantadora, desde que nós possamos conduzir esses processos e gerir esses processos de modo sistemático, sistêmico, democrático e compartilhado. Isso é mais que suficiente para fazer essa situação de barulhenta e tudo, é mais suficiente do que fazer o gestor errar, não é mesmo? Mas o gestor e as pessoas que trabalham juntas podem aprender juntas, melhorar juntas, tornar mais produtivo de modo coletivo. O trabalho, a equipe, a escola podem fazer a diferença na vida daqueles que passam, mesmo que seja por pouco tempo. Essa é a proposta da nossa disciplina. A quarta unidade ela vai trabalhar com os processos das instituições escolares de ensino, como que é a organização desses processos de gestão na organização das instituições superiores, públicas e privadas, nas instituições assistenciais educativas e nas instituições que se debruçam sobre o mundo do trabalho, como o Sistema S e os institutos federais. Esse é o convite da próxima unidade e a gente encerra essa unidade por aqui. Espero que tenham sido criadas muitas reflexões, muitas perguntas. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.